Boa tarde! Sejam todos bem-vindos a mais um programa nosso de cada dia, ao vivo, Tiro, Porrada e Bomba. Edição especial de Finados. Sejam todos bem-vindos. Quem está entrando aí na live, seja bem-vindo. Márcio, boa tarde, seja bem-vindo. Bem-vindos ao nosso programa hoje, especial. Vamos fazer uma reflexão aqui sobre a morte. Apesar de ser um programa sobre a morte, vai ser uma live de esperança, de muita esperança. Dentro de 15 segundinhos a gente começa. Existe amor pra recomeçar, pra recomeçar. Bem-vindos, sejam bem-vindos, José Antônio. Você possa confiar. Não deixar de duvidar. E não o ano inteiro. Que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Show! Vamos começar. Só um minutinho. Vamos lá, feriadão hoje. Boa tarde, mais uma vez sejam todos bem-vindos ao nosso programa ao vivo e diário Tiro, Porrada e Bomba. Hoje a gente vai fazer uma reflexão sobre a morte, né? O tema da nossa live, viver é morrer. E embora seja um tema às vezes denso, que a gente não gosta de enfrentar, a gente não gosta de lidar, é uma live sobre esperança, né? Sobre a vida. Na verdade, a morte, ela traz essa reflexão sobre a nossa própria vida, né? Todos nós, gente, acho que não é segredo para ninguém aqui nessa live, né? Com exceção aí da Dercy Gonçalves, né? Todas as pessoas, até a Dercy Gonçalves já morreu, né? A única pessoa que não morreu ainda é a Elizabeth, né? A Rainha Elizabeth é aquela pessoa que parece que nunca vai morrer. Mas tirando a Rainha Elizabeth parece que nunca vai morrer, todos nós vamos morrer um dia, né? Dercy Gonçalves morreu, a Hebe Camargo morreu. Então, assim, brincadeiras à parte, o que eu quero trazer aqui para hoje? Uma leveza, né, para esse tema que de alguma forma já é um tema, assim, que às vezes a gente não gosta de falar. E às vezes eu fico pensando, assim, nas pessoas que me inspiraram, né? Grandes pessoas que de alguma forma me trouxeram inspiração. E hoje todas essas pessoas passaram, né? Essas pessoas, elas deixaram um legado, elas deixaram um ensinamento, elas deixaram uma marca nas pessoas, deixaram uma marca em mim, só que fisicamente essas pessoas não existem mais. Então, essas próprias reflexões vão sempre me trazer na consciência de que a cada dia que eu vivo, eu me aproximo mais da morte, né? Um dia menos de vida é um dia que me aproxima da morte, mas não com aquele sentimento de desespero, de pânico, né? Eu acho que a reflexão que a gente vai trazer aqui hoje é muito disso, que quando a gente tem esse excessivo medo da morte, essa tensão de se pensar na morte, geralmente é porque a gente não está vivendo muito bem a nossa vida, né? Dizem, tem até aqueles ditados, clichês, né? Os bons morrem jovens. Mas se a gente parar para pensar, teve pessoas boas que morreram jovens, pessoas ruins que morreram jovens. Tem um outro ditado, né? Que o vaso ruim não se quebra. Então a gente está sempre tão rodeado de ditados populares que às vezes nos tiram até um pouco dessa realidade. A grande verdade é que a morte é democrática, porque os vasos ruins quebram sim, os bons morrem jovens, os bons morrem velhos, né? A morte, ela chega para todos nós. E por que a gente se tem tanto esse medo da morte, né? Nós vivemos hoje num momento histórico onde nós
particularmente nos deixamos conduzir por esse instinto animal, né? Esse nosso lado animalesco, onde a gente está sempre fugindo muito da dor, a gente quer estar o tempo todo no prazer, né? A dor, tipo, não, dor, sai pra lá, não quero dor não, eu quero só sentir prazer. Trouxe até uma frase aqui muito linda, que acho que tem tudo a ver com essa live, que é uma frase de Santo Agostinho, olha só. Todo homem carrega dentro de si um vazio que é do tamanho de Deus. Ou seja, a gente está sempre buscando preencher com coisas do mundo, com situações, com pessoas, esse grande vazio que existe dentro da gente. Então, esse medo da morte, ele vem muito disso. É como se a gente estivesse o tempo todo em busca da nossa origem, né? Em busca daquele encaixe perfeito da nossa alma, um lugar comum, né? Que na verdade a gente está sempre relembrando, mas que de fato a gente passa uma vida inteira procurando, né? Então acho que a gente tem esse vazio muito interno e tá sempre nessa busca, né? Achando que a gente vai estar preenchendo com as coisas do mundo, com as coisas lá de fora. Então, a morte, na verdade, ela dá sentido às coisas, porque todos os dias a gente morre um pouco mais, né? E quando a gente começa a trazer essa dinâmica da morte para o nosso dia a dia, essa reflexão, a gente, na verdade, a gente fica mais íntimo da morte. A professora Lúcia Helena, que é uma das minhas grandes inspirações, ela até fala, tome a morte como conselheira. Todos os dias converse com a morte. A gente tem aquela impressão assim de, nossa, Deus me livre, não vou pensar em morte não, pensar em morte é atrair morte, falar em morte é atrair morte, tamanho o nosso medo, né, de lidar com a morte. E a morte é um processo totalmente natural da nossa vida. Quando a gente começa a tratar, a tomar a morte como conselheira, é como se diariamente a gente refletisse sobre, né, o que eu tô deixando de fazer, o que eu poderia estar fazendo, aquela pergunta clássica, né? Se hoje fosse o último dia, o que eu faria? Né? Eu teria todas as minhas pendências resolvidas com as pessoas que eu amo, tudo que eu gostaria de fazer, de realizar, eu estaria quites, né? Então, quando a gente vai trazendo essa reflexão, a gente vai aprimorando esse sentido de, olha, falta isso, ainda falta resolver isso, né? Eu lembro que quando eu jogava Mario, né, a vida inteira, e eu fui viciada em Super Nintendo, sempre gostei muito, era engraçado que é diferente nos jogos, né? Tinha um momento que a gente apertava aqui no controle, eu podia passar a minha vida para outra pessoa, né? Às vezes a pessoa tava com 7 vidas, eu tava com uma, ela podia me passar uma vida. E eu chegava, quando eu perdia a última vida, eu lembro que ainda tinha vida 0, né, gente? Ou seja, a gente tinha menos uma vida, digamos assim, ainda tinha a vida 0. Só que na vida real não é assim, né? A gente tem uma vida, né? A gente tem uma oportunidade de estar de fato buscando esse interior, né? E quando a gente teme a morte, na verdade, a gente tá fazendo o quê? A gente tá renunciando à nossa própria vida, né? E é interessante, gente, uma psicóloga dos Estados Unidos, ela até escreveu um livro chamado... Peraí, acho que eu não anotei aqui o nome do livro. A psicóloga Bronnie Ware, achei bem interessante. O livro aqui eu esqueci de anotar o nome, mas olha só. Ela acompanhava pessoas no final da sua vida. Ela fez um estudo, né? Ela trabalhava no hospital e ela era aquela psicóloga que acompanhava pessoas no final das suas vidas. Então, durante a vida inteira, ela foi cuidando dessas pessoas e foi observando o seguinte, o que as pessoas quando estavam no leito de morte, né, às vezes uma doença terminal, ou estava ali muito doente, enfim, a pessoa sabia que tinha poucas horas de vida, e poucos dias de vida. O que essas pessoas tinham em comum, né? E aí ela relatou as 5 frases mais comuns que ela ouviu durante toda essa jornada. Olha só as frases, tá, das pessoas que estavam no leito de morte. Quais eram os 5 maiores arrependimentos? 1. Eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida de verdade. E não a vida que queriam pra mim. Ó, a frase número 1 foi essa. Frase número 2. Eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Foi a segunda frase. 3. Eu gostaria de ter tido coragem de expressar meus sentimentos. Foi o terceiro maior arrependimento. 4º maior arrependimento. Eu gostaria de ter tido mais contato com meus amigos. E o 5º maior arrependimento, eu gostaria de ter me permitido ser feliz. Então, olha que interessante.
no leito de morte, ela observava que as pessoas não estavam preocupadas, né, com aquilo que elas buscaram como ilusão uma vida inteira, né? Parece que na hora do leito de morte, as pessoas de fato encontravam o sentido da vida. Olha que maluco, né? A gente passa a vida inteira nessa busca desse sentido e às vezes só no leito de morte que a gente vai, tipo, despertar. Só que às vezes, infelizmente, já é tarde demais, né? Então hoje o programa é para trazer esse resgate, né? Eu vou trazer algumas perguntas e um exercício também maravilhoso que ajuda a gente a fazer esse centramento, começar a ter clareza do sentido da nossa vida, começar a gente a ter intimidade com essa situação de morte, que na verdade a morte só traz uma reflexão sobre a nossa própria vida, né? Então, as perguntas que a gente deve estar trazendo para si mesmo, né? Para entender se de fato a nossa vida tem sido vivida com sentido real, né? O que eu faço na minha vida hoje teria valor diante da morte? Lembra que a psicóloga fez o estudo lá das perguntas. Será que se você estivesse lá no seu leito de morte, o que você faz hoje faria sentido? Teria um real sentido, né? Isso é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. O que eu faço na minha vida hoje faria sentido na hora da morte, né? Quais são os meus valores? Quais são as coisas intangíveis que me movem, né? O que eu sou, independente dos rótulos, não é tipo, o que eu sou? Eu sou psicólogo, eu sou médico, faço isso. Não, o que de fato a gente é como pessoa, né? Como essência. Aonde eu quero chegar, isso é muito importante. E eu falo aqui o aonde quero chegar num sentido pessoal, num sentido de identidade, né? Não é onde eu quero chegar profissionalmente, tudo mais. Claro que isso faz parte também, só que tudo isso vem após a gente ter, de fato, um plano para nossa própria vida, né? Porque hoje o que a gente vê? É muito engraçado. As pessoas, elas fazem planos, às vezes, sei lá, para o carro. A pessoa ela faz um plano de vida para o carro. Tipo, o meu carro eu vou ter que fazer revisão de tanto meses, eu tenho que trocar o óleo de tantos em tantos meses, daqui 4 anos eu troco. A pessoa às vezes faz um plano de vida para o carro. Às vezes a pessoa faz um plano de vida para uma viagem, né? 2 anos antes você começa a planejar uma viagem, a cada detalhe, onde você vai jantar, onde você vai tirar foto, onde você vai tirar selfie, onde você vai ali degustar, onde você vai postar. Só que 99% das pessoas não tem um plano de vida para a própria vida. Olha só que absurdo, né? Chega assim a virar um absurdo. A gente tem plano de vida para outras coisas, para o carro, para a viagem, mas a gente não tem um plano de vida para a gente mesmo. Isso é muito maluco, né? Um ideal que nos norteia. Ludmila, às vezes parece vago, né? O que seria um plano de vida? O quem a gente quer chegar a ser? Qual pessoa a gente quer se tornar? Porque eu acho que todo mundo, no fundo, por mais que tenha um auto-engano, né? A gente sabe o que a gente precisa mudar, a gente sabe o que a gente precisa melhorar, a gente sabe que a gente precisa se desenvolver. Muitas das vezes a gente até tem essa consciência da gente viver numa bolha, mas a gente tem esse medo de sair dessa bolha, né? Esse receio, esse lugar confortável de tipo, não, acho que é melhor aqui, medo do novo. Então, no fundo, a gente sabe que a gente tem muitas potencialidades a realizar aqui. E não só fisicamente, né? Não só financeiramente. Eu sempre falo, quando a gente busca o reino de Deus, que na verdade é essa verdade interna, é esse encontro, essa descoberta da célula de Deus dentro de nós, isso para mim é o reino de Deus. Quando a gente encontra de fato essa célula, tudo mais vos será acrescentado. Porque a gente encontra tanto sentido na vida que naturalmente a gente não precisa se rasgar para conquistar as coisas. A gente não precisa se rasgar, a gente tira a ilusão daquilo, né, do só ter, e a gente começa a colocar o olho no ser, né? Então o convite de hoje é esse. Eu vou passar um exercício para vocês que ajuda demais a como você começar a ter clareza de um plano de vida, tá? É sair dessa ideia de projeto, sabe? Esses projetos muito pontuais. O projeto verão, vou fazer um projeto para estar com a barriga tanquinho, vou fazer um projeto financeiro, vou fazer um projeto... Tudo isso é válido? Só que tudo isso são ali pequenos detalhes em torno do projeto de vida central. Quando a gente tem um projeto denso,
Um projeto sólido, né? É algo pelo que todo dia eu estou trabalhando um pouquinho e um pouquinho e um pouquinho mais. Esses outros projetos pontuais, né? Eles vão estar englobados. Mas primeiro a gente precisa criar um projeto sólido, um projeto denso, né? Um projeto de fato de vida. Porque sem a gente ter um projeto sólido de vida, que a gente quer viver e construir a nós mesmos, a gente não tem como julgar nossas ações. Olha que maluco, a gente não tem como avaliar se a gente está indo no caminho certo ou não. A gente não tem como ter um parâmetro se a gente não tem uma base, né? Igual aquela frase lá da Alice do País das Maravilhas, né? Ela ia lá, perguntava para onde ia e o cara falava lá, nossa, para você que não sabe para onde está indo, tanto faz o caminho, escolhe qualquer um. Então, quando a gente tem essa base, esse centro, esse plano de vida de quem a gente quer se tornar como pessoa, como seres humanos, esse nosso caminho de individuação, como dizia Jung, né, é esse caminho de retornar para dentro e se tornar indivíduo, né, indivisível. É você ser quem você realmente é, né, fora dessas máscaras sociais, fora dos julgamentos, dos paradigmas. Isso é um processo, isso é uma construção, isso demanda trabalho, isso demanda dedicação. Mas é mágico, né? É um processo maravilhoso. E o exercício que eu vou trazer aqui para vocês hoje vai ajudar a você a construir o seu plano de vida, mas tem que fazer o exercício direitinho, tá bom? O nome desse exercício, gente, se chama necrológio. Necrológio é um exercício do professor Olavo de Carvalho, que eu fiz esse exercício e ele é maravilhoso. Como que funciona o necrológio? Você vai, primeiro de tudo, escrever na terceira pessoa, tá? Não é você falando sobre você mesmo. Imagina o seguinte, que um amigo seu, um grande amigo seu que te conhece, vai escrever para um outro amigo que mora distante, tá? Imagina aí que é na época da carta, tá? Porque hoje em dia não tem como. Mas imagina que naquela época das cartas, né? Um amigo seu vai enviar uma carta para um outro amigo seu de escola. Vamos dizer que vocês três estudaram juntos, tá? E esse seu grande amigo vai escrever uma carta para esse seu terceiro amigo comunicando que você morreu. E nessa carta, você vai ser direto ao ponto, né? Você vai escrever na terceira pessoa tudo que você fez durante a vida, o legado que você deixou, né? Quem foi você de fato. Então, esse seu amigo vai estar descrevendo, olha, a Maria foi fulano de tal, viveu dessa tal maneira, realizou isso, mas isso, como eu falei, não é para falar que você foi advogado, empreendedor, empresário, não, é para falar quem você foi como ser humano, ou seja, você vai tirar para fora, de fato, essa sua essência, né, que às vezes está aí um pouco escondida, às vezes a gente fala isso, parece tão vago, né? Porque é tamanho o nosso distanciamento de nós mesmos. Então, esse exercício é maravilhoso. Tem que escrever na terceira pessoa, tá? Não vai se perder enfeitando demais, seja direto ao ponto. O que um amigo seu escreveria para um outro amigo sobre quem foi você, né? Sobre a sua morte. Esse é o exercício, tá bom? E, gente, agora a gente vai finalizar. Eu vou ler aqui uma oração muito bonita, que eu acho uma oração de aceitação da morte. E lembrando, essa é uma live de esperança, né? A vida, eu sempre penso assim, não interessa, a gente é muito preso ao passado, não interessa o que a gente fez ontem, anteontem, a vida inteira. O que interessa é de hoje em diante. O que eu posso fazer para construir o meu plano de vida, de quem eu quero ser, de hoje em diante, né? As esperanças sempre se renovam, todos os dias a gente tem uma nova oportunidade. E trabalhando, lembra, a aceitação, porque quando eu vou aceitando, vai doendo menos. Aceitando tudo o que a vida vai me trazendo todos os dias, aceitando quem eu sou, aceitando a minha história, aceitando, por que não a morte, né? Que a morte é inevitável, mas quando a gente vai aceitando a vida e tudo que ela traz, naturalmente essas preocupações se dissolvem, sabe? É como se fosse assim uma ilusão. A gente vai entrando e fazendo aí essa dancinha da vida, né? Então, sempre lembra, o seu plano de vida de quem você quer ser começa de agora em diante, né? Começa de agora em diante, esquece o que passou. Todo mundo tem uma folha rasurada aí pra trás, mas não tem problema, a gente tem sempre as folhas novas, né? Pra gente fazendo isso. E eu vou ler aqui, é uma oração muito curtinha, mas muito linda. É uma oração de aceitação da morte, tá bom? Vamos lá. Meu Deus e meu Pai, Senhor da vida e da morte, que, para justo castigo das nossas culpas, com um decreto imutável, determinastes que todos os homens haviam de morrer. Olhai para mim, aqui prostrado diante de vós.
Detesto de todo o coração as minhas culpas passadas, pelas quais mereci 1000 vezes a morte, que aceito agora como o fim de espiá-las e para obedecer à vossa amável vontade. De bom grado morrerei, Senhor, no momento, no lugar e do modo que vós quiserdes, e aproveitarei até esse instante os dias que me restam de vida para lutar contra meus defeitos e aumentar o meu amor por vós, para quebrar os laços que atam o meu coração, as criaturas, e preparar a minha alma para comparecer à vossa presença. E desde agora me abandono sem reservas nos braços da vossa paternal providência. Tá bom? Então essa foi a oração para aceitação da morte. Lembrando que quem entrou aí depois, no decorrer da live, talvez não entenda aí o contexto que a gente trouxe, né? Mas como eu sempre falo, quando a gente reflete sobre a morte, na verdade a gente está refletindo sobre a nossa própria vida, né? De que caminho a gente pode levar a nossa vida. E não esqueçam, faz um plano de vida, tá? Não é um plano de ação profissional, isso flui depois, faz um plano de vida. Esse é o centro, ó, essa é a base, sai daqui do coração, um plano de vida. Quem eu quero ser, quem eu quero me tornar, como eu quero ser lembrado, né? Quais valores eu vou deixar para as pessoas ao meu redor, para as pessoas que eu amo, para minha família, para a sociedade. Como que eu posso ser esse fator de soma, né? Essa contribuição. Então, depois olhem aí de novo o exercício do necrológio, né? Façam em que esse exercício é bem profundo, bem forte. Então é isso. Levem hoje o feriado como um dia de reflexão. Eu tô nesse processo, né? Desde ontem, o dia dos finados mexe comigo. Eu gosto, vamos dizer assim, de estar sempre morrendo, né? Para uma velha Ludmilla, para uma nova Ludmilla. Eu sei que essa mortezinha é micro, né? Todos os dias eu morro um pouquinho para quem eu era ontem e para quem eu quero me tornar hoje, tá bom? Então eu desejo esse processo aí de morte para você também, esse processo de morte do seu eu, para sempre estar se renascendo aí um novo eu, tá bom? Meus amores, muito obrigado. A gente se encontra amanhã em mais um Tiro, Porrada e Bomba.